galera, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Alisson Barros, professor do Psicologia Nova. Estamos no nosso estúdio aqui em Brasília e interrompemos as gravações para realizar uma entrevista com uma colega nossa muito querida, uma aluna nossa que começou praticamente nos primórdios do Psicologia Nova e que nos deu a feliz notícia, dessa vez oficial, da sua aprovação no TRT da 8ª Região em segundo lugar e no TJ Piauí em primeiríssimo lugar. Como eu gosto de dizer, nós fazemos e nós mostramos. Várias pessoas ofereceram cursos preparatórios, mas aqui está o nosso resultado nessa fantástica entrevista com Laíla. Laíla, boa tarde, minha querida, tudo bem? Primeira pergunta, como foi para você conciliar duas formas de pensar a psicologia tão diferentes? FGV pensa de um jeito bastante cinza, como eu costumo dizer nas aulas, e o CESP pensa de outro, às vezes bastante crítico do jeito deles. Primeira grande pergunta, como que você fez para conciliar duas visões de psicologia tão distintas? Boa tarde, sou Laíla, tenho 24 anos, sou psicóloga e respondendo a essa pergunta que o Alisson fez sobre como é estudar para duas bancas diferentes, eu respondo que é muito difícil. A FGV ela é uma banca mais complexa, as questões são longas, a prova tende a ser uma prova maior e eles exigem que o candidato tenha algumas articulações, estabeleça relações entre a disciplina de psicologia, a disciplina de direito, as próprias legislações, enquanto que o CESP é uma banca muito objetiva. E você precisa estar de acordo com os materiais que eles têm como referência, os autores referência que o CESP tem como referência. Se você não tiver isso como base, fica mais difícil você conseguir resolver uma prova de uma maneira que seja satisfatória. A minha preparação para as duas bancas ela também foi muito diferente. Para a FGV, eu tive mais tempo para me preparar, eu tive cerca de 6 meses, porque o meu estudo, na verdade, ele se iniciou já direcionado para a FGV, porque o meu foco sempre foi TJ Piauí. E desde que eu comecei os estudos, pouco tempo depois, a FGV já foi confirmada como banca organizadora do TJ Piauí, e eu acabei já direcionando os meus estudos nesse intuito, de abarcar essa banca, de observar como ela trabalhava, quais seriam os materiais que eu teria que ter como base. E o CESP não, eu tive que mudar o meu foco rapidamente. Passada a prova do TJ Piauí, poucos dias depois saiu o edital do TRT da 8ª Região, e eu acabei tendo que tomar essa decisão de fazer ou não essa prova, mudar ou não de banca. E desde que eu decidi, eu acabei tentando pegar as questões, tentando identificar qual seria o foco daquela banca, como o CESP trabalhava, e comecei a observar essas diferenças. O CESP é uma banca muito objetiva, é uma banca que tem alguns posicionamentos bem peculiares em relação às outras bancas, e a minha preparação para o CESP foi basicamente questões. Como eu não tinha muito tempo para ler, para ir atrás de materiais, eu acabei focando a minha preparação resolvendo as provas do CESP. Eu resolvi todas as provas de psicologia de 2012 até as mais recentes de 2015. Na época a última tinha sido a do TJDFT. E eu acabei resolvendo, ao longo da minha preparação, 1.500 questões do CESP, de psicologia e algumas também de direito. Então foi uma preparação bem difícil. Para a FGV, para o TJ Piauí, eu tive mais tempo, eu tive como me basear em livros, nos materiais em PDF, e eu acabei ficando um pouco mais segura em relação a essa banca e à prova do TJ Piauí. Já diferentemente do TRT, eu tive menos tempo, tive que fazer essa escolha de trabalhar por meio das questões e que, felizmente, acabou dando tudo certo. Segunda questão, tão importante quanto a primeira, claro. Laíla, como foi a sua preparação? Conta pra gente desde o início quais foram suas estratégias de estudo, por que você fez algumas opções no seu treinamento, na sua preparação, por que você escolheu alguns concursos em detrimento de outros, quais foram as dificuldades, livros, cursos, materiais, o que você fez para chegar nessa grande aprovação? Então, minha preparação para concursos ela foi a partir dos cursos do professor Alisson, principalmente do curso regular de psicologia, os módulos 1 e 2, que eu tive a satisfação de participar, e eu iniciei o estudo para concurso no ano passado. Logo após a minha formatura, que foi no mês de março de 2015, eu iniciei logo em abril, e foi justamente quando ele deu início ao módulo 1 do curso regular, que foi um curso muito interessante.
Além dos materiais em PDF, a gente tinha a oportunidade de conversar, de participar das aulas que eram ao vivo, de tirar as dúvidas ao vivo mesmo, de interagir com os colegas a partir dos fóruns de discussão. Então foi muito importante para a minha preparação esses 2 cursos. E com relação a optar por alguns concursos, eu fiz, antes de iniciar propriamente os meus estudos, eu fiz um breve reconhecimento, uma tentativa de descobrir quais os órgãos que tinha o psicólogo no seu quadro de servidores. Eu fiz algumas procuras, os órgãos do judiciário foram os que mais me chamaram a atenção, não só pelas condições de trabalho, que acabam chamando, atraindo os candidatos, mas também por ser uma área, psicologia jurídica no caso, uma área que me atraía mesmo em relação a como é a prática do psicólogo nesses ambientes. Então, é uma das coisas que eu acho interessante o candidato pensar. Em vez de pensar só na questão da remuneração, você precisa pensar se as condições de trabalho são boas, se a atuação prática é uma atuação que lhe atrai, porque às vezes as pessoas iniciam o trabalho e acabam se decepcionando e acabam desistindo e tendo que tentar outros concursos, outros órgãos e outros trabalhos. Então, a minha preparação, ela foi desde o início, desde que eu descobri que havia essa possibilidade de trabalhar no Tribunal de Justiça, principalmente em Piauí, que é o meu estado, ela foi uma preparação voltada para a área jurídica. Então, eu optei por escolher os concursos dessa área, os concursos dos Tribunais de Justiça. Cheguei a fazer o Tribunal de Justiça de Rondônia, também foi a banca FGV, o Tribunal de Justiça do Piauí e os tribunais federais. No caso, o TRT da 8ª Região, que também fiz esse ano. E, ao longo dessa caminhada, eu acabei fazendo outros concursos de prefeitura, no caso, locais aqui, para, de certa forma, não perder um pouco o foco, né? Uma coisa importante do estudo para concursos é que você tem que estar o tempo inteiro treinando a partir de provas. E por mais que você baixe as provas e tenha a disciplina de corrigir, de fazer as provas em casa, nada é igual à adrenalina de você fazer uma prova de concurso, mesmo que seja um concurso que não seja o seu foco naquele momento. Então, ao longo desse ano de preparação, eu fiz concurso de 2 prefeituras, fiz um concurso ainda esse ano da NCE, mas sempre sem perder o foco dos tribunais, que eram, na verdade, meu objetivo principal. Em relação aos materiais que eu poderia indicar, que foram importantes na minha preparação, eu destaquei 2. O primeiro é esse, Gestão de Pessoas para Concursos, da Andréa Ribas, e do Cassiano Salim, que foi um livro muito importante, principalmente na minha preparação para o TRT da 8ª Região, por fato de ser a banca CESP, né? É um livro bastante objetivo, talvez para quem já é da área de psicologia organizacional, já tem experiência na área, acho que seja um livro raso, um livro um pouco superficial, mas para o CESP, principalmente na parte introdutória de gestão de pessoas, é um livro que é essencial, principalmente na parte que os editais do CESP acabam cobrando, que é a parte de gestão de pessoas no serviço público, que praticamente nenhum outro livro de psicologia organizacional aborda. Então foi um livro muito importante para mim, para a preparação para o CESP, e um livro importante para a preparação para o TJ Piauí foi o livro Psicologia Jurídica no Brasil, do Brandão, que é um livro que aborda as principais temáticas na área jurídica envolvendo a psicologia, a adoção, violência contra a mulher, adolescentes em conflito com a lei. É um livro muito importante que a FGV acaba tirando muitas das suas questões desse livro. Então, quando eu percebi que esse livro era um dos referenciais usados pela banca, eu acabei adquirindo e fazendo uma leitura bastante acurada do livro para poder entender como a FGV trabalhava, como que ela podia tirar essas questões. Inclusive, no TJ Piauí acabou caindo 2 questões desse livro, que talvez nenhum outro candidato tivesse identificado de onde saiu. Com relação às minhas estratégias de estudo, basicamente foram a leitura, a produção de alguns esquemas, de alguns resumos e questões. Mas não poucos, muitas questões mesmo, porque isso faz o diferencial. Às vezes, o candidato ele tem um certo receio de ir para as questões pelo medo do erro. Só que é essencial, você não pode se preparar para concurso sem fazer questões. A leitura, simplesmente a leitura passiva
E a produção de resumos, ela não vai te deixar preparado realmente para um dos concursos. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria faça questões, mas faça muitas questões mesmo. E faça questões e depois faça a sua análise, porque não adianta fazer questões por fazer. O que eu fazia basicamente na minha preparação? Eu baixava as provas, imprimia as provas e resolvia. Passada aquela prova, quando eu concluía, eu fazia a correção e analisava principalmente as questões que eu tinha errado, analisava de qual assunto era, fazia uma sistematização dos erros que eu tinha tido naquela prova. E a partir daí eu ia atrás do material, do assunto que abordava aquela questão em específico que eu tinha errado, me aprofundava um pouco mais naquele assunto e a partir daí eu ia observando se eu ia evoluindo naquele assunto ou não. Então, faça questões, mas faça principalmente uma análise do que você está errando, do que você está acertando, porque a questão ela vai te dar um parâmetro melhor para que você se baseie. Quais assuntos você já está bem, quais assuntos você precisa abordar mais, o que você precisa melhorar, o que é preciso focar de uma maneira mais específica. Uma das coisas que foi meu diferencial, principalmente no TJ Piauí, foi o fato de, além de ter feito muitas questões, ter tido cuidado de estudar todas as disciplinas da mesma forma. Às vezes eu observo que os candidatos para concurso na área de psicologia, eles têm uma preocupação grande na área de psicologia e acabam perdendo um pouco a atenção nas outras disciplinas, como é o caso do português, raciocínio lógico, regimento interno, direito quando cai, informática, e isso é um diferencial, porque a parte de psicologia é o que todo candidato da área precisa dominar. Então, isso não tem como ser um diferencial. Agora, português, regimento interno, é o que talvez o seu concorrente não estude. E se você conseguir dominar esse assunto de uma forma positiva, isso vai ser o seu diferencial, com certeza, na sua prova. Então, eu observei que na prova do TJ Piauí, especificamente, isso foi o meu diferencial, com certeza. Porque a prova de português da FGV, ela tende a ser uma prova muito cansativa. É uma prova que aborda questões não só puramente gramaticais, mas uma interpretação de texto muito delicada, muito complexa, e alguns candidatos acabam ficando na parte de português. E com relação ao CESP, ao concurso do TRT, o que foi o meu diferencial foi a prova discursiva. O que eu observei também? Na prova objetiva, muitas pessoas tiveram uma pontuação razoável, uma pontuação boa, que se classificaram para ter a discursiva corrigida, mas na hora da discursiva não conseguiram obter o mínimo. Então, isso acabou eliminando essas pessoas. Então, se você vai fazer um concurso que tem prova objetiva e tem prova discursiva, não despreze nenhuma dessas etapas. Eu diria até que a prova discursiva ela é mais importante do que a objetiva. Por quê? A prova discursiva, geralmente, ela tem muitos pontos disputados. Então, por mais que a prova objetiva seja a base que vai te classificar para que a sua discursiva seja corrigida, é na prova discursiva que as pessoas acabam se destacando ou não. Então, eu fiz uma pontuação baixa, relativamente baixa, em relação a alguns outros colegas que tinham feito uma pontuação maior, mas pelo fato de ter feito uma prova discursiva boa, de ter tido uma redação boa, eu subi diversas posições. Então, não despreze nenhuma das etapas do seu concurso, principalmente tenha uma atenção maior com a prova discursiva. Terceira pergunta. Nós sabemos agora que vai abrir daqui a pouquinho o concurso para a Prefeitura de Teresina. Vamos ter cargos para psicólogo, claro. Estamos muito felizes com isso. Banca Fundação Carlos Chagas. Tudo bem, Laída? Se você passar, eu prometo, eu arrumo para você a música do Fantástico. Vai ser a terceira, sei lá, em 6 meses. Terceira aprovação em poucos meses. Brincadeiras à parte, qual a sugestão que você dá para quem está começando a estudar, para quem quer, digamos, pegar um nível máquina mortífera, quer entrar nesse pelotão de elite, na preparação para a área de psicologia? Para quem está começando, o que eu posso dizer é tente conhecer um pouco sobre o mundo dos concursos, tente se inteirar de como funciona, de o que é uma banca organizadora, como as bancas funcionam, qual é a banca do concurso da qual você vai prestar, qual é o foco dessa banca. Tente conhecer a banca, tente conhecer o órgão do seu concurso. Se você ainda não tem uma escolha específica em relação à banca e ao órgão, tente escolher um conjunto de órgãos ou um conjunto de concursos próximos
da área que você gostaria de trabalhar, para que você consiga manter um foco não muito divergente, né? Às vezes as pessoas querem fazer concursos em áreas totalmente diferentes, um concurso na área jurídica e um concurso na área hospitalar ou na área escolar. Quais órgãos têm a possibilidade de trabalhar na área que você gosta? Se você gosta da área escolar, tem os institutos federais. Se você gosta da área jurídica, tem os tribunais, os estaduais e os federais. Se você gosta da área hospitalar, tem os hospitais universitários. Se você gosta da área organizacional, alguns tribunais federais, eles trabalham nessa perspectiva de saúde do trabalhador. Então, busque conhecer as áreas de atuação dentro daquele órgão específico, escolha de uma forma que você vá ter a certeza de que vai conseguir trabalhar daquela forma, para que você acabe escolhendo uma área que, no fim das contas, não é a área que você gostaria de trabalhar. Além disso, é importante você buscar fazer leituras e fazer também alguns resumos, né? Mapas mentais, esquemas, o que for melhor, porque o estudo para concursos, ele é um estudo que depende muito do próprio aluno, do próprio candidato. Então, se você ficar basicamente só lendo, pouca coisa do que você leu você vai conseguir absorver. Então, o importante é que você consiga trabalhar e estudar de uma forma mais ativa, seja produzindo algum material que você vai usar depois na revisão, seja fazendo questões, mas de uma forma que você esteja sempre de maneira ativa, presente no seu processo de estudo, não apenas lendo videoaulas ou lendo materiais. Procure, de certa forma, estar ativo nesse seu processo de estudo. E aí, Laila, queremos saber de uma coisa muito importante. Você já pensou em desistir? Nessa sua trajetória, teve algum momento que você quebrou, não teve vontade de continuar, olhou assim, nossa, é muito difícil, isso não é para mim? Como é que você lidou com essas situações? É comum que isso aconteça, mas queremos saber um pouco da sua experiência com isso. O que fazer quando dá vontade de jogar tudo para cima? Com relação a desistir, é claro que todos os concurseiros passam por essa etapa, né? Se eu dissesse que eu nunca pensei em desistir, eu estaria mentindo. E o que me fez continuar foi ter em mente que eu tinha um objetivo muito maior, uma coisa que eu queria muito, e isso me ajudou muito. Então, o que eu posso dizer é que, além de você estar fazendo um concurso para ter determinada remuneração, tente atrelar esse objetivo de passar nessa prova a algo que você queira e que você queira com uma intensidade muito forte. Porque em vez de você tratar o concurso apenas como uma prova, que depois dela pode ter outros e outros e outros, você vai estar tratando de um sonho, de um objetivo, que é algo que talvez te traga um pouco mais para dentro desse universo e te faça querer continuar e não desistir. Então, nos meus momentos que eu pensei em desistir, que eu pensei em abandonar, eu pensava sempre no que eu tinha colocado como meta, naquilo que eu queria conquistar, nos meus objetivos. E sempre que eu tentava desistir, que eu pensava em desistir, eu acabei voltando e continuando. E uma experiência importante para mim, que tem a ver um pouco com essa questão da desistência, da frustração, foi a experiência do Tribunal de Justiça de Rondônia. Foi uma prova que eu decidi fazer por ser da mesma banca, que seria a BTJ Piauí, que foi a FGV, e eu fiz essa prova e me dediquei muito, tive um estudo muito intensivo, porque quando eu decidi fazer a prova faltava um mês apenas, e eu já vinha estudando no ritmo do curso regular, percebi que eu precisava ter um pouco mais de ritmo de estudo, de intensidade e de segurança com a própria banca, que seria a banca do TJ Piauí, e uma experiência maior com provas, que até então eu só tinha feito provas de prefeituras, de bancas menores. Essa foi a primeira prova que eu fiz de uma banca grande, foi a Fundação Getúlio Vargas. Então, eu fui fazer essa prova com os conhecimentos que eu tinha do curso regular e fui com esse objetivo de apenas ser uma preparação para o TJ Piauí. E eu tive a grata surpresa de ter ficado em primeiro lugar na prova objetiva. Então, isso me trouxe já uma expectativa de quem sabe passar, de quem sabe poder assumir essa vaga, né? Que não era o meu objetivo inicialmente quando eu decidi prestar esse concurso. No entanto, o que aconteceu? Mesmo tendo ficado em primeiro lugar na prova objetiva, eu acabei sendo eliminada na prova discursiva. Por isso que eu falei da importância de você priorizar, além da objetiva, também a prova discursiva. E quando isso aconteceu, eu estava no meio da preparação para o TJ Piauí, porque o edital do TJ Piauí saiu poucos dias de eu ter feito essa prova em Rondônia. A prova foi em setembro e o edital saiu no final de setembro também.
e a prova seria, o TJ Piauí, seria em dezembro. E quando esse resultado saiu da minha eliminação, eu fiquei assim um pouco triste, claro, um pouco frustrada por ter criado essa expectativa de, quem sabe, conseguir uma aprovação apenas com 5 meses de estudo. Mas quando veio esse sentimento, esse desânimo, essa tentativa de largar tudo e de, quem sabe, desistir naquele processo, o que me fez continuar foi saber que eu tinha um outro objetivo, um objetivo maior em mente, e que além disso eu tinha um edital aberto, que seria do TJ Piauí, com a perspectiva de passar também, porque já estava no ritmo bom de estudo, e além disso ficar, quem sabe, próximo da minha família, porque é o estado onde eu moro, o estado do Piauí. Então, foi muito rápido. Rapidamente eu tive que elaborar o luto desse concurso que eu fui eliminado, do TJ de Rondônia, e manter o ritmo de estudos para continuar e ter um resultado satisfatório no TJ Piauí, que foi o que aconteceu. Então, agora, fazendo essa análise depois desse processo, eu observo que foi totalmente importante essa minha reprovação. Às vezes o candidato ele não quer ser reprovado, ninguém quer ser reprovado, ninguém gosta de reprovação. Mas quanto mais cedo a sua reprovação acontece, mais cedo você tem a oportunidade de olhar, ver o que aconteceu de errado e modificar isso para esse erro não acontecer no futuro e assim rapidamente você chegar à sua aprovação. Minha querida Laíla, quais são seus planos futuros? E aí, se os dois lugares chamarem, o TJ do Piauí ou o TRT da 8ª Região, qual deles que você vai escolher? Fala aí. E seus planos futuros, quais são? Vai continuar estudando para concurso? Vai se aposentar dessa carreira de concurseira? Vai dar aula aqui no Psicologia Nova? Bom, planos futuros. O que eu tenho pensado depois que saiu esses resultados, depois que eu tive um certo tempo agora para analisar? Eu fiquei um certo tempo sem estudar para concurso, me dei o luxo de ter uma espécie de folga, algumas férias, e acabei, nesse período, lendo outras coisas, não só psicologia, mas lendo um pouco de psicologia, literatura, lendo alguns materiais que não tinham a ver com a área, que no período em que eu estava estudando intensivamente, eu não tive condição de ler alguns livros que eu gostava, que eu queria ler. E esse período tem sido um pouco disso, de leitura, não só para entretenimento, mas um pouco também de leitura para me aprofundar na profissão também, mas sem aquela obrigação, sem aquela pressão de estudar para um edital, de estudar para um concurso. Então, esse período pós-resultado eu estou utilizando para ler, para tentar descansar um pouco, porque é uma trajetória muito cansativa. E ainda mais como eu estudava, da época do TJ de Rondônia, que foi em setembro, até dezembro, eu praticamente não tive nenhuma folga, porque eu estudava de segunda a segunda, cerca de 8 horas diárias, e era muito cansativo. Então, depois que eu consegui obter esses resultados, felizmente, eu estou utilizando esse tempo um pouco para descansar, para desacelerar, para ler outras coisas. E pensando agora nesses dois resultados e de que forma eu vou optar, como eu comentei com o Alisson, né? O primeiro que chamar é o que eu vou. E depois disso é que eu vou analisar e tentar ter uma decisão caso outra nomeação ocorra quando eu já estiver trabalhando no primeiro que eu for nomeado, né? Então, não quero pensar um pouco nisso agora. Vou deixar essa decisão para depois, para quando eu já estiver um pouco mais ambientada em um dos tribunais em que eu fui chamada primeiro, e é isso. Em relação às áreas de atuação, tanto do Tribunal de Justiça quanto do TRT, a área que mais me atrai em relação à atividade mesmo que é desempenhada lá pelo psicólogo é no TRT da 8ª Região, que é uma perspectiva mais voltada para a saúde do trabalho, que é uma área que eu me identifico bastante. Mas também gosto muito da área jurídica, e se eu for pensar por esses critérios, talvez eu escolha o TRT da 8ª Região pela área de atuação, mas existem outros fatores também que talvez influenciem, né? O fato de TJ Piauí ser no meu estado, ser próximo da minha família, e o TRT ser um estado mais distante, mas isso são coisas que eu vou pensar depois. Eu acho sim que eu vou continuar estudando para concursos. Talvez não agora, não imediatamente, ainda estou um pouco tentando me ambientar, fazendo outras leituras, tentando aproveitar um pouco esse tempo livre, enquanto não vem a nomeação.
Mas eu acredito que posteriormente eu vou voltar a estudar para concursos, mas a partir de agora o meu foco vai ser os tribunais federais, né? TRTs, TRS, TRFs, e eu vou tentar estudar num ritmo um pouco mais desacelerado. Legal, bacana, gostei bastante de ter ouvido os seus comentários, ter assistido essa sua história e principalmente ter acompanhado você. Eu lembro lá do nosso curso regular de psicologia, na verdade, onde eu já falava que o pessoal do Piauí é sangue nos olhos. Tem um nível muito alto. No Brasil eu sempre falo isso. Então tem a galera de Brasília e a galera do Piauí, sempre no nível muito máquina mortífera, como eu gosto de falar sempre. Quais são as suas considerações finais para quem está querendo começar a estudar, para quem já está estudando há um bom tempo? O que você pode nos ensinar com essa sua grande história em 2016? A palavra é sua, minha querida. Muito obrigado de coração. Me despeço aqui, gente, vocês ficam com a mensagem final do nosso colega Laíla. Então, como mensagem final, o que eu posso dizer para quem ainda está estudando, a quem ainda está à espera desses bons resultados, é não desista. Por piores que sejam os panoramas no momento, por piores que tenham sido seus resultados nesses últimos concursos, mas não desista, porque o concurso ele é um processo. E é um processo que depende de você. E se hoje você está numa situação difícil, de reprovações, de dificuldades em alcançar o resultado que você tem buscado, você tem que pensar que o protagonista é o próprio candidato, né? Você precisa avaliar quais são os erros, quais têm sido as dificuldades, quais têm sido os erros que você tem cometido e o que pode ser melhorado, o que pode ser modificado para que no futuro você consiga, de fato, alcançar o seu objetivo de maneira satisfatória. Eu sugiro que você continue, que você se cerque de bons materiais, se cerque de bons profissionais, se cerque de pessoas que estejam passando pela mesma situação que você. Isso me ajudou muito. No curso regular do Alisson, eu conheci a Anne, que foi uma pessoa muito importante na minha aprovação, tanto do TJ Piauí quanto do TRT. Foi ela que me incentivou a fazer o concurso do TRT. E nós nos tornamos grandes amigas a partir dessa mesma partilha de sofrimento, de frustrações, de objetivos, de sonhos. E acredito que ela vai ser uma das próximas entrevistadas aqui também. O que eu acho importante também é que você busque apoio. Busque algo que realmente te motive, busque um objetivo que realmente você deseje muito para que você consiga atrelar esse objetivo à sua aprovação, para que a sua aprovação seja uma forma de conseguir alcançar todos esses objetivos. E eu tenho certeza de que isso vai te ajudar a encarar o concurso público, encarar os estudos com mais seriedade e conseguir chegar ao seu objetivo, que é a aprovação. Eu gostaria de agradecer também às pessoas que me ajudaram nesse percurso, minha família, em especial minha mãe, meu pai, que deram esse suporte nesse período em que eu praticamente estudei em tempo integral. Quero agradecer ao meu namorado, que sempre me incentivou, que talvez eu tenha começado os estudos para concurso por conta dele, por ele ser concurseiro também, já ser servidor federal, então ele sempre foi uma inspiração. E aos amigos com quem eu sempre compartilhei as dificuldades dessa caminhada, dessa jornada, que não são fáceis. E agradecer também ao professor Alisson, que com certeza foi essencial. A descoberta do material dele, ter descoberto o trabalho dele, foi um diferencial muito importante para que eu me destacasse nos concursos que eu fiz, para que eu tivesse uma base boa para concursos, uma base firme, que fez com que eu tivesse boas pontuações e conseguisse alcançar os resultados que hoje eu posso falar. Boa sorte a todos, bons estudos e até a próxima.